pessoas, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já puderam ver pelo título do vídeo e por essas ceninhas aí que acabaram de passar, eu reestruturei a minha rotina da manhã. E para explicar um pouco melhor de como eu estou fazendo, eu preciso falar do porquê que eu estou fazendo isso, não é mesmo? E minha gente, a verdade é que além de eu estar nesse momento extremamente desafiador, eu também estava e ainda estou, porque as coisas ainda estão acontecendo, muito infeliz, muito triste com o meu comportamento. Com a minha falta de disciplina, com a minha falta de rotina, com a negligência de certos pontos que eu já sei que precisam estar incluídos na minha rotina, especialmente agora em que todo o meu tempo eu uso pra criar. Então, como eu fico muito livre, muito solta, é muito fácil você se perder. É muito fácil você ser indisciplinado, porque você pensa assim, nossa, eu tenho todo o tempo do mundo pra fazer isso, não preciso fazer agora. Aí que tá o erro. Se você tá no momento que você tem um pouco mais de flexibilidade na sua rotina, muito provavelmente você vai ser tentadíssimo a cair nesse erro. Mas, gente, eu já estudei muito sobre rotina, sobre hábitos, sobre esse ponto do desenvolvimento pessoal, e eu sei que você não pode simplesmente chegar num dia e falar, olha, eu vou montar aqui a minha agenda e a partir de hoje todos os meus dias vão ser exatamente assim, eu vou seguir exatamente esse cronograma. Cara, com algumas pessoas pode funcionar esse método meio ditador? Pode até. Mas é muito raro isso acontecer, porque quando você quer mudar a sua vida, quando você quer se disciplinar, quando você quer acrescentar novos hábitos na sua rotina, você não vai simplesmente pegar 10 hábitos que você gostaria de ter e tentar implantá-los todos ao mesmo tempo. Isso a ciência já comprova de que não é eficiente. Inclusive, se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, leiam o livro Hábitos Atômicos. Eu vou deixar aqui a fotinha da capa desse livro e o link aqui na descrição do vídeo, além de outros livros também que eu recomendo que você leia, porque eles mudaram a minha forma de pensar. Então, como eu já estudei, eu já sei disso, eu fui estratégica e inteligente com a minha mudança, né? Com a minha redisciplinação. Será que isso existe? Enfim, com a reestruturação da minha disciplina. Eu pensei, eu vou começar só pela rotina da manhã. Tem algumas atividades que eu preciso cumprir ao longo do dia, em outros horários, mas eu não vou fixar horário, eu não vou esquematizar de uma forma mais minuciosa as outras partes do dia. Eu vou focar no período da manhã. Por quê? Porque também há estudos que comprovam que é na manhã que você vai ditar o seu humor, o seu mood pro resto do dia. Então, às vezes pode até soar injusto falar isso, vocês ouvirem isso, porque eu sei que tem muita gente que não tem escolha do que fazer na manhã. É que precisa estar, sei lá, às vezes 7 horas no trabalho, ou na faculdade, ou em qualquer outro lugar, né? A rotina começa muito cedo, tem filho pra cuidar, tem outras demandas ali que precisam ser sanadas logo pela manhã, e talvez isso pareça até um pouco injusto. Eu não tô falando contigo, tá? Se você não tem essa possibilidade de executar tarefas estratégicas e importantes pela manhã, você só tem que fazer o que você tem que fazer, cara, isso não é uma ofensa, eu não tô querendo atingir você, tá? Eu acredito que a gente sempre precisa trabalhar dentro das possibilidades que a gente tem. Então, se hoje isso não é uma possibilidade pra ti, cara, não te preocupa, tá? Em algum momento da sua vida, com fé em Deus, vai ser. E eu não vou falar pra você acordar 3 da manhã, porque eu não consigo acordar cedo, o meu cedo é 7 da manhã. E isso também é pauta pra um outro vídeo, tá? Porque eu acredito que se atrelou muito à produtividade máxima com você acordar 5 da manhã, e isso quebra muita gente, como eu, né? Já fui quebrada muitas vezes, porque aí a gente fica pensando assim, eu não vou ser nunca super produtiva porque eu não consigo acordar esse horário. Meu relógio biológico não permite, por mais que eu tente. Mas isso é, como eu falei, assunto para outro vídeo. Mas então, pra você que inicia o trabalho aí às 8, às 9, que você tem uma janelinha de tempo logo nas primeiras horas da manhã, e talvez você trabalhe home office e você esteja acordando faltando 10 minutos pro seu expediente começar. Tô falando isso também porque eu já fui dessas, já fiz isso. Talvez seja mais interessante pra você melhorar
como pessoa e alcançar os seus objetivos de uma forma mais eficiente, mais rápida, acordando um pouquinho antes, nem que seja só uma horinha antes. E aí nesse momento eu não vou dizer pra você, olha, você vai acordar, você vai fazer isso, você vai orar, você vai meditar, você vai escrever, você vai ler, você vai fazer acontecer. Eu não vou fazer isso porque, primeiro, tem muitos livros, né, que falam exatamente o que você tem que fazer, e segundo, eu não acredito que exista essa fórmula pronta que sirva para todas as pessoas. Eu acredito na individualidade, né? Eu acredito que as rotinas precisam ser estruturadas de acordo com os diferentes contextos, com as diferentes formas de pensar, com as diferentes formas de funcionar, né? Então tem algumas variáveis que vão fazer esses componentes aí da sequência de ações que você vai ter ali na sua manhã ou até mesmo no seu dia. Tá? Mas dando exemplo aqui da minha vida, ontem eu dei uma mini estruturada aqui na minha manhã e também assim da forma que eu sei que eu funciono, que não é com extrema rigidez e determinação de horários precisos. Eu não consigo funcionar muito bem dessa forma, a não ser que eu tenha um compromisso de horário com alguém, né? Ou comigo mesmo, no caso do CrossFit, que tem horário. Tirando isso, não. E aí tem duas perguntas que você precisa se fazer antes mesmo até de colocar as atividades que você vai fazer, mesmo que tenha horário ou não. Primeira pergunta: o que me energiza? Qual é a atividade que, se eu faço logo de manhã, eu vou ter mais energia para o resto do dia? E a segunda pergunta é: qual é a atividade que eu mais procrastino e que é muito difícil pra mim fazer, né? Qual é a atividade que eu sinto que eu gasto muita energia pra fazer? E aqui eu posso trazer tanto para um contexto pessoal e tanto para um contexto de trabalho, tá? Quando eu tava no CLT, eu geralmente colocava as atividades que eu tendia a procrastinar mais logo pela manhã, porque aí eu já tirava aquilo ali da minha frente e eu fazia um combinado comigo de que eu só poderia passar para as outras atividades quando eu terminasse essa que eu achava chata e difícil. E aí então, com essas questões em mente, que mais uma vez, né, eu vou falar isso aqui basicamente em todos os vídeos, você precisa ter já uma certa familiaridade com o autoconhecimento para poder colocar isso em prática. Não tem jeito. Você precisa se conhecer pelo menos um pouquinho para poder responder essas questões de uma forma correta, né? Porque às vezes você tá respondendo ali só pelo que você acha e não pelo que realmente é, entende? E aí, voltando pra minha rotina mais especificamente, o que é que me energiza? Atividade física. Eu acho que isso é um padrão, talvez, pra muitas pessoas, mas eu tenho uma particularidade, gente, que se eu não me conhecesse bem direitinho, eu não ia conseguir identificar isso, eu não ia conseguir colocar de uma forma que ficasse legal pra mim. Assim que eu acordo, não importa se eu acordo com o despertador ou naturalmente, eu sinto muito sono. Eu demoro muito, eu fico muito letárgica. Eu demoro muito pra ligar, sabe? Então, por exemplo, se eu for acordar e ler, não vai dar certo. Se eu for acordar e fazer qualquer coisa que exija de mim muita coordenação e concentração, também não vai dar certo. Tanto é que, por isso, eu fui uma época pro CrossFit de manhã, em jejum, né? E eu tava amando tirar logo essa responsabilidade na primeira hora do dia, mas eu ficava muito desatenta, eu me sentia muito letárgica ainda. Por mais que a gente lá, né, comece a fazer um monte de coisa. Cara, teve uma vez que eu fui pra aula às 6 da manhã e depois de 4 anos de CrossFit, né, a gente tem um exercício que é pular na caixa, eu caí da caixa e dei um lascadão na minha canela, cara. 4 anos de CrossFit nas costas. E aí eu falei, cara, é porque eu não ligo. Mesmo que eu tô ali fazendo atividade, eu ainda não ligo. Eu preciso de um tempo pra ligar. Então, na minha rotina atual, eu fiz o quê? Bom, já que eu preciso, né, fazer alguma coisa que não exija muita coordenação, mas que também me coloque em movimento pra ligar. E geralmente, o que é que tava me ligando, né, antes de eu pensar em estruturar minha rotina? E eu sabia que isso era muito prejudicial pra mim. O celular, né? Então, uma forma pra eu despertar rápido, pra eu começar rápido, né, era ficar mexendo no celular e ser bombardeado com aquele tanto de informação e conseguir, né, acordar de fato. Eu sei, acho que se você tá assistindo esse vídeo, você também sabe, por mais que você não faça, você sabe que isso é muito prejudicial pra gente. Isso é muito ruim. Então, gente, eu falei, cara, eu preciso de uma alternativa. E a minha alternativa foi a seguinte: agora, todos os dias, assim que eu acordo, eu destino os primeiros 30 minutos do meu dia pra fazer atividades domésticas. Então, como vocês acabaram de ver, né, se tiver uma roupa pra bater, eu boto pra bater, eu arrumo a cama. Se tiver alguma coisa pra arrumar na cozinha, eu arrumo.
uma limpeza rápida que eu tenho que fazer, eu faço. Dobrar roupa que tá seca do varal, faço também. Tudo que couber nesses 30 minutos, eu faço. Por quê? Não me exige muita coordenação, não me exige que eu pense demais, que eu esteja concentrada, que eu raciocine. E eu já tô eliminando uma tarefa que eu absolutamente odeio, que é fazer as coisas de casa, né? Então, isso tá funcionando muito bem, sério. É o terceiro dia que eu tô fazendo e eu tô sentindo que não tá sendo tão difícil quanto todas as outras coisas que eu tentei fazer assim que eu acordava, sabe? Eu acho que realmente eu encontrei a atividade certa para começar o meu dia. E aí também pro período da manhã eu estabeleci outras atividades. Eu preciso ir pro CrossFit, mas o horário que eu vou vai depender muito das circunstâncias que eu tenho. Por exemplo, hoje eu vou meio-dia porque eu tô com o carro e aí eu posso ir meio-dia. Vai ter dias que provavelmente eu vou ter que ir mais cedo, enfim. Mas fazer todo o esforço pra ir pro CrossFit nesse primeiro período do dia, pela manhã, que eu realmente fico muito melhor. Pro resto do meu dia funciona muito melhor assim. E outras atividades são o primeiro bloco de estudo e o primeiro bloco de trabalho. E aí dentro desses blocos tem atividades específicas, né, que eu quero desempenhar. E o tempo específico que esse bloco vai durar. Agora, eu vou colocar horário de 8h30 até 9 horas, eu vou fazer tal. Não funciona comigo assim. Por isso que eu tô falando do autoconhecimento, né? Inclusive, só pra vocês entenderem, eu fiz tudo isso aí que vocês acabaram de ver. E agora eu tô no meu primeiro bloco de trabalho, porque eu tô gravando, mas gravar é o que pra mim? Trabalho, né? Então, eu tô gravando, tô no meu primeiro bloco de trabalho, já tô usando aí parte dessas tarefas pra executar, porque gravar um vídeo é uma coisa que eu preciso executar. E outro ponto que eu acho que eu falei um pouco, mas não bati muito nessa tecla, é defina o horário que você vai acordar. E a definição desse horário de acordar, ele vai depender muito de algumas coisas. Do que tu quer fazer na manhã, do que tu consegue fazer na manhã e do que é importante você fazer amanhã, o que é prioridade. Então, do que tu quer, beleza, você já tem um filtro. Do que tu consegue, você já tem outro filtro. E aí do que tu consegue, você tem o que é prioridade, que é o terceiro filtro. Então, gente, a ideia não é ser complicado, não é você ter 30 milhões de tarefas e 30 milhões de hábitos ali pra marcar no Habit Tracker, sabe? E dar check ali no final do dia que você fez aquele hábito. A ideia é ter uma rotina funcional e enxugar o máximo que você conseguir enxugar e fazer apenas o essencial. Enfim, tô falando aqui muito de rotina, de blocos e etc. Se vocês quiserem um vídeo um pouco mais aprofundado nesse tema, eu posso trazer pra vocês, referenciando os vários livros que eu li e os vários métodos que são realmente comprovados e que aí dentro deles você pode escolher um que funcione melhor pra você e seguir, beleza? E agora vamos continuar com a minha rotina matinal. Já venci aí a primeira tarefa do bloco de trabalho, né, da manhã. E agora eu vou estudar. Gente, a minha mesa tá zero aesthetic, porque eu tô com 30 coisas de casamento aqui em cima. Mas é o que a gente tem pra hoje. E feito é melhor do que perfeito, não é mesmo? A pessoa viu o horário, viu que tava faltando coisa pro almoço e aí eu já corri pra fazer aqui um macarrãozinho e eu esqueci ontem de colocar a carne, o franguinho ali, ó, pra descongelar. Então eu coloquei aqui nessa bacia com água, porque agora, meio-dia, já são 11 e quase 11h10. Então agora, meio-dia, eu vou pro CrossFit, eu vou treinar. Eu já vou me organizar aqui pra sair. Mas é isso, gente. Outro ponto, assim, que eu coloquei, que é uma tarefa-chave, é que eu preciso fazer amanhã, que às vezes eu acabo me passando, é conferir se eu tenho almoço pra aquele dia ou não. E se eu não tiver, né, porque às vezes não é que tá faltando tudo, porque eu me organizo, como eu já comentei em alguns outros vídeos meus, eu me organizo pra ter almoço pra semana inteira. Mas às vezes acaba a verdura, né? Porque verdura é um negócio que vence muito rápido, então a gente não consegue fazer pra semana toda. Acaba, por exemplo, um arroz, aí eu tenho que fazer um macarrão. A carne que o Vitor fez, ele fez de uma forma que não rendeu, né? Porque ele resolveu cozinhar nesse final de semana. E aí ele fez a carne de uma forma que não rendeu, então eu tenho que, né, fazer aqui esses franguinhos. Enfim, eu preciso ver se tem tudo do almoço que eu preciso.
e tratar de fazer antes de sentir a fome, porque o maior erro de quem quer se alimentar saudável é só deixar pra fazer a comida e ver o que tem quando já tá com fome. E eu confesso pra vocês que eu cometo muito. Apesar de a minha alimentação, no geral, ser uma alimentação boa, né? Uma alimentação saudável. Mas é isso, então minha tarefa de hoje está feita. Eu tenho verdura, vou fazer o frango quando eu voltar do CrossFit, porque congelado também não dá. E agora eu vou dar uma olhada no treino. Se for um treino mais tranquilo, eu já vou me arrumar, né? Arrumar no caso que eu já tô com a roupa, mas vou colocar minha lente, prender o cabelo, calçar o tênis pra ir. E se for um treino mais pesado no cardio, eu vou continuar nos meus estudos. E eu tô com 2 temas de estudos, eu até não sei se eu mencionei isso, mas eu tô com 2 temáticas pra estudar. Um pilar do meu estudo é sobre o trabalho em si, sobre redes sociais, sobre algoritmos, sobre marketing, sobre storytelling e todos esses elementos que eu preciso para criar melhor, para ser melhor nesse negócio de criação de conteúdo. E o segundo pilar é estudar o meu conteúdo em si, né? Eu falo sobre desenvolvimento pessoal, eu já estudei muito sobre desenvolvimento pessoal, mas eu não posso me apegar ao que eu já fiz e sim continuar evoluindo. Isso também é muito importante, é uma forma de pensar, tá? Então vambora. Cara, muito quase, por um pequeno triz, eu não esqueci de registrar esse momento. Eu fiquei tão envolvida hoje no treino que eu realmente não lembrei de pegar o meu celular, porque a gente tava fazendo técnica de movimento que é bem complexo, que é o Bar Muscle Up. Quem faz CrossFit, quem faz ginástica, sabe qual é que é esse movimento. Mas hoje foi bastante técnica voltada pra esse movimento específico. E depois teve um treino, assim, não foi cabuloso, foi um treino que pra mim é um estilo de treino que eu consigo pegar super bem. Então tava assim, super concentrada, não lembrei mesmo de botar o celular pra gravar. Mas agora já são 1h15 e agora a gente pode declarar encerrado, né, o meu período da manhã. E agora eu vou voltar pra casa, vou tomar banho, vou almoçar e aproveitar esse tempinho aí que eu vou tomar banho e almoçar também pra já fazer algumas coisinhas de casa, né? Pegar aí um segundo bloquinho de tarefas de casa. Mas o que eu queria que ficasse com vocês nesse vídeo é o seguinte: se você quer mudar a sua rotina, se você quer ter mais disciplina, se você quer criar novos e bons hábitos, comece estruturando a sua rotina da manhã. Pensa nas coisas que eu já falei nesse vídeo. Trabalhe com blocos de atividade e organize a sua rotina da manhã de uma forma que você se encha de energia para o resto do dia e você faça o que é mais difícil primeiro, né? Então já conclua uma tarefa que para você realmente é mais desafiadora. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Não se esquece de deixar o like se você gostou e de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Nessa fase do canal vocês podem esperar muito mais vídeos relacionados à rotina, hábitos, produtividade, mentalidade, enfim, tudo que envolve o mundo do desenvolvimento pessoal, porque é nisso que eu vou focar 100% agora por aqui. Espero você no próximo vídeo, um beijo e tchau! I'm feeling high.